também houve hoje, então, uma comemoração singela dos homens para as mulheres, porque hoje nós estamos, esse domingo, segundo domingo de fevereiro, é o dia das mulheres presbiterianas. Então houve uma poesia foi lida aqui, e foi muito bom. Então, uma homenagem singela às mulheres presbiterianas que têm lutado para permanecer no caminho do Senhor. E hoje eu quero estar falando na palavra de Deus de um texto que vai contar a história, uma história de uma mulher também, um personagem bíblico bastante conhecido. Eu queria que você abrisse a santa palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler, eu vou ler de 18 a 35, os irmãos acompanhem. É um texto um pouco longo, eu vou ler para dar uma dinâmica diferente aqui na igreja, né? Mais adequada. 1 Samuel, capítulo 25, de 18 até 35. Abigail apazigua a Davi. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançando-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem o meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar o coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem,
lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem sequer um do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Oremos mais uma vez. Senhor, Deus, nós estamos ainda na tua presença, Senhor, maravilhosa. O Senhor tem falado aos nossos corações. Agora, Senhor, olha para o teu povo, por favor, Senhor. Nem olhe para mim, Senhor, que sou pecador, miserável, careço da tua misericórdia, mas olha, por favor, Senhor, olha para mim, olha para esse povo, olha através de Jesus Cristo, por favor, Senhor, tem misericórdia. O teu povo se apresenta diante do Senhor, faminto da tua palavra, a sua palavra de vida, Senhor. Por favor, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, ó Deus, com a instrução que vem do céu. Tem misericórdia, Pai, por favor, abençoa esta casa, abençoa o teu povo, para que daqui nós saiamos com o nosso caráter transformado pelo teu poder. Nós suplicamos essas bênçãos, Senhor, para que nós sejamos animados a estar proclamando o nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador. Ajuda-nos, por favor, e é em nome de Jesus que nós oramos com gratidão diante do teu trono. Amém. Este sermão, não este sermão, mas esse texto, ele foi pregado lá no Seminário Presbiteriano do Sul pelo reverendo Ricardo Costa. As ideias principais certamente vão derivar, vão ser exatamente como ele foi ali então pregado, as ideias principais. Eu estive pensando e eu senti que deveria mesmo estar falando sobre esse texto. Eu fui impactado naquele dia e a mensagem principal falou muito ao meu coração. Então eu quero não reproduzi-lo, mas é certo que algumas partes serão reproduzidas, será uma reprodução daquilo que ele falou. Ele abençoou ali o seminário e eu espero em Deus que nós hoje também sejamos também abençoados com esse texto bíblico, com a palavra de Deus, que ele use do expediente do Espírito Santo para falar ao nosso coração também, como falou lá, né, no seminário, a todos os seminaristas que estavam lá numa quinta-feira. Alguns de vocês talvez conheçam Niccolo Paganini, um virtuoso violinista. Era um violinista e ele já aos 9 anos era um exímio violinista. E ele já sabia tocar muito bem. O seu pai era muito severo e ele forçava mesmo que Paganini tocasse o instrumento. Ele forçava demais, ele era muito severo. E até Paganini, depois na sua adolescência, ele carregou algumas sequelas disso daí, de tão severo que era o seu pai. Mas por fim, ele se tornou um grande violinista e já aos 9 anos foi enviado a um grande mestre, um bom violinista, para aprender. E quando esse mestre ouviu Paganini tocando já aos 9 anos, ele disse assim a ele: olha, filho, eu não tenho nada para te ensinar. E enviou o Paganini para outra pessoa que já havia trabalhado mais com o violino. Certa feita, Paganini foi então executar uma canção, né, no seu violino. Uma grande plateia ali esperava ele, já era famoso, e ele estava ali afinando o seu violino, e uma corda se rompeu. E aqueles que estavam ao seu lado ficaram observando Paganini. E ele continuou calmamente a afinar o seu violino, e outra corda se rompeu.
Aí os músicos dos lados falam, o que será que ele vai fazer? Mas ele ainda, bem frio, ele continuou ali, afinando as cordas que restavam. O fato é que foram se quebrando as cordas, ficou apenas uma corda. E os músicos então, bom, e agora? Paganini executou a canção que ele tinha preparado com apenas uma corda no seu violino. E ele foi, assim, na nossa linguagem, ele foi uma bênção ali. Né? Ele abençoou aquela plateia, porque ele executou com perfeição aquilo que ele tinha programado, junto com toda a orquestra, com apenas uma corda. Mas o que isso tem a ver com a nossa história? Com a história de Abigail? Vocês, talvez alguns tenham conhecimento, mas naquele período em que Abigail vivia, a mulher, ela tinha muito pouco respeito. Ninguém dava nada pelas mulheres, a verdade era essa. A mulher era só para procriação, e ela era muito desprezada. Ela não tinha direito à palavra, não tinha nada. E vejam que Abigail, naquele período, sendo uma mulher desprezada, um ser inferior, assim como eles diziam, né? Até na época dos judeus já, quando o judeu fazia uma oração, ele agradecia a Deus por ele não ter nascido mulher. Vejam só como era difícil a vida das mulheres. No tempo de Abigail ainda era pior. Mas Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos criou, ele pode usar o instrumento da maneira que for para abençoar as pessoas. Assim como Paganini, que era um exímio violinista, mestre naquela arte de tocar violino, e ele pôde usar um violino ainda em situação muito precária. Deus, que é o Criador, que criou as mulheres, que criou os homens, ele pôde usar ali Abigail de uma maneira poderosíssima, como jamais alguém pudesse imaginar. E isso fica uma lição para nós, de maneira que nós, ainda que pequeninos, ainda que nos achemos assim, um nada, ainda que você aí possa dizer, puxa, mas eu sou tão pequeno, eu sou nada, eu sei tão pouco, a minha vida ela é tão simples. Olhe, se você se colocar nas mãos do Criador de todas as coisas, se você se colocar nas mãos de Deus Todo-Poderoso, Deus pode usar a sua vida de uma maneira poderosa, e você pode fazer a diferença aonde você está. Você pode ser uma bênção no lugar que Deus te colocou, seja qualquer lugar. E essa é, então, a moral dessa história, não é? Eu queria só fazer essa relação para que animar você nesse momento, né? E saber que Deus pode usar a sua vida. Usou a vida de Abigail, uma mulher que era desprezada. Ele usou de uma maneira poderosa a falar com alguém que já estava investido de autoridade, autoridade do céu. E nós vamos ver isso. Nessa história eu tenho que contar alguns antecedentes para vocês tomarem consciência, tomarem ciência do que estava acontecendo ali. O que aconteceu antes dessa história, desse encontro de Abigail com Davi, é que Davi, na verdade, já era rei, porque Samuel, o profeta Samuel, já havia escolhido. Naquele tempo, o rei que vigorava ali, a autoridade de rei era de Saul, mas Saul se tornou inconveniente, Saul se tornou irrepreensível na presença de Deus, e Deus o rejeitou, e então levantou um homem segundo o seu coração para reinar em Israel, que é Davi. E Samuel, o profeta Samuel, ele ungiu Davi como rei. Nesse tempo, nesse encontro, Davi já havia sido então ungido por Samuel para ser rei de Israel, mas oficialmente ainda Saul era o rei, e Saul perseguia Davi. Davi era fugitivo. Saul, enciumado por conta de tantas vitórias
que Davi promoveu e que o povo já estava se identificando com Davi, Saul se enciumou, então começou a perseguir a Davi, queria ceifar a vida de Davi, e Davi teve que fugir, sendo ele um grande general do exército, ele teve que fugir, ele estava no deserto, e lá no deserto, então, fugindo de Saul, já havia juntado 400 homens, e esses 400 homens, eles viviam pelo deserto, fugindo pelas cavernas, fugindo de Saul. Nesse lugar, onde Davi, num determinado tempo, estava acampado, Nabal, ele era um homem rico, riquíssimo, e ele tinha muitas ovelhas, e os pastores de Nabal, então, levavam as suas ovelhas ali a pastorear. Durante as noites, Davi e o seu bando, no caso aqui é um bando, ele cuidava, então, dos pastores de Nabal. Ele cercava, então, os pastores de Nabal para que nenhum mal pudesse acontecer, principalmente livrar dos amalequitas, que era um povo hostil e que faziam investidas contra os pastores para tomar ali os rebanhos. Mas Davi então protegia ali os pastores de Nabal, de maneira que nada acontecia a eles, ninguém podia então fazer mal aos pastores e às propriedades então de Nabal. Certa vez Davi mandou os mensageiros a Nabal para que Nabal pudesse então dar algo para Davi e seu bando comer. Vão até Nabal lá e peça a Nabal que dê algo para que nós venhamos a nos alimentar. Ele tinha um bando, só eram 400 pessoas. Mas Nabal desprezou a Davi. Nabal, ele de uma maneira muito assim, com muito desprezo, ele falou: mas quem é Davi? Eu conheço Davi, Davi vive fugindo do seu Senhor. Ele desprezou todo o bem que Davi havia feito para ele e dispensou os seus mensageiros de mãos vazias e ainda ofendendo a Davi. Então, qual foi o resultado disso? Davi ficou irado, Davi ficou encolerizado com aquilo, e ele juntou então os seus homens, e na verdade, a história fala que ele começou com 400 homens, depois já eram 600, ele juntou os seus homens e falou: olha, vamos investir contra a casa de Nabal, decretou ali uma sentença, sentenciou à morte todos os homens da casa de Nabal, todos os homens, os pequenos, os grandes, todo macho da casa de Nabal seria ferido à espada. Essa foi a sentença que Davi decretou. Quando Abigail ficou sabendo, Abigail então juntou recursos, sem contar para o seu marido, juntou recursos e foi ao encontro de Davi. E aí então a história que nós lemos aí, ela se encontrando com Davi para tentar aplacar a ira de Davi, para que Davi não fizesse aquele mal. Qual foi o final dessa história? Eu preciso contar também o final. O final então é que, como vocês viram, Davi aceitou a oferta e não desceu com seus homens para ferir de morte a casa de Nabal. Abigail retornou. Quando ela chegou em casa, Nabal estava se banqueteando. Nabal estava lá, diz a Bíblia que ele estava feito um rei, se banqueteando. E já então com muito vinho, já estava muito alegre, fora de si praticamente. E Abigail, na sua prudência, ela não falou nada naquele dia. Ela deixou que Nabal então ficasse livre do vinho. No dia seguinte, Abigail se aproximou do seu marido e contou tudo. Falou: olha, Davi estava descendo com seus homens e iria matar todos os homens dessa casa.
assim. Diz a Bíblia que Nabal, quando ficou sabendo disso, o seu coração se tornou como uma pedra. E ele ficou 10 dias assim, o seu coração enrijecido. Eu penso, meus irmãos, que na verdade a Bíblia fala que ele ficou como uma pedra, ficou petrificado. Eu penso que Nabal, quando ele ficou sabendo da situação, ele teve um infarto. Ele foi infartado. E ele ficou 10 dias assim na cama. E depois morreu. Davi entendeu, então, que Deus foi quem se vingou. A vingança veio do céu, e ele não precisou levantar as suas mãos e nem derramar sangue inocente. E ele mandou chamar, então, Abigail, e tomou Abigail por mulher. Essa é a história que nós lemos, então, o texto do acontecimento, do encontro de Abigail, vimos os antecedentes e também o seu resultado. Nós podemos dizer desse texto, meus irmãos, que talvez problematizar esse texto, fazer um problema. Qual é o problema desse texto? Problematizar, é isso que nós vamos fazer aqui. E seria assim, a injustiça de Nabal deveria ser punida. Nabal, um homem injusto. Davi tinha feito todo o bem para ele. Davi, ele protegeu os pastores de Nabal. Havia protegido ali os pastores de Nabal e a propriedade de Nabal. Então, Davi precisava de recursos para continuar fazendo aquele trabalho e para alimentar o seu bando, vamos chamar assim. Davi foi um homem que fez o bem para Nabal. E quando ele foi pedir então ali alguma ajuda, Nabal o desprezou vilmente. Nabal, então, não considerou que os homens de Davi fizeram-se como muros ao redor de Nabal, dos pastores de Nabal. Eles eram como muros, eles estavam ali de proteção. Nabal nem considerou isso, desprezou Davi. E nós vimos isso, podemos ver isso no verso 10 e 11 dessa história aqui. O verso número 10 e 11 diz assim: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne de minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha só as palavras de Nabal, quando Davi enviou os seus mensageiros ali. Davi então estava decidido. Davi estava decidido a executar a sentença. Davi então ficou encolerizado e decretou ali a sentença de morte. Vamos descer e matar todos da casa de Nabal, todos os homens da casa de Nabal. O que esse texto tem para nos dizer nos nossos tempos e nos nossos dias? O que esse texto teria a nos dizer? Talvez que a injustiça da humanidade deve ser punida, de uma forma que, se a injustiça de Nabal deveria ser punida, e Davi se fez ali, decretou uma sentença de punição, nós poderíamos dizer então hoje que a injustiça da humanidade deve ser punida. Nabal significa malvado ou insensato. Poderia Nabal então estar sendo que o representante ali em similaridade a toda a humanidade. Por que nós podemos dizer isso? Por que será então que esse texto tem a ver conosco, tem a ver com toda a humanidade? Ora, Deus tem dado toda a proteção. Deus tem nos servido com toda sorte de bênção. Deus tem abençoado a humanidade. Deus tem derramado da sua graça comum e tem sustentado os homens com provisões. Deus tem cuidado de muitas e muitas vidas.
E os homens nem têm feito caso de Deus. Os homens, muito pelo contrário, quando ouvem falar de Deus, parece que um arrepia a sua coluna, as suas costas, e querem ficar longe, não querem compromisso com Deus, não querem que Deus cobre deles algum tipo de obrigação. Ninguém quer ter obrigação, ninguém quer ter compromisso, todo mundo fica querendo servir a sua própria vontade, a vontade da sua carne, e se afasta de Deus, acha que é difícil servir a Deus, acha que é ruim servir a Deus. Quando você fala então de igreja, as pessoas elas sentem uma repulsa ainda maior, seja lá por qualquer motivo. As pessoas têm dado alguns motivos são até justos, por causa do que nós temos visto aí de alguns pastores e de algumas igrejas, que são igrejas falsas, que são, podemos chamar, como Jesus falou, são sinagogas de Satanás, que não estão interessados no bem das pessoas, mas estão interessados sim nos bens das pessoas. Isso nós temos visto, mas nós não podemos juntar tudo no mesmo saco. Não é assim, porque a igreja de Deus tem sido preservada, o remanescente de Deus ainda tem sido preservado. Há igrejas sérias, essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus, e Deus tem tido misericórdia de nós. Nós pregamos aqui a Jesus Cristo, morto e ressurreto. Mas as pessoas, quando você fala de igreja, as pessoas sentem repulsa, mas muitos dessas pessoas, a verdade é que ela não quer ter nenhum tipo de compromisso, ela quer servir ao seu próprio ventre, quer fazer a vontade da sua própria carne, ela despreza que ela tem uma alma para dar conta, ela despreza tudo isso, mas ela se detém naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode sentir no seu corpo, e só e nada mais. Quer viver os prazeres da vida. Há um preço sim para servir a Deus, de ter um compromisso sério. Há um preço a seguir, a seguir Jesus tem o seu preço, mas o prêmio é incomparavelmente superior àquilo que você pode oferecer, aquilo que você pode hoje talvez achar como um tipo de sacrifício. Ninguém ouve, porque é senhor de si mesmo, cada um tem as suas próprias ideias, cada um tem a sua própria verdade, tem feito para si a sua própria verdade, e o que na verdade tem feito para si é os seus próprios deuses, tem servido aos seus próprios deuses, tem servido a si mesmo, e não o Deus da Bíblia, o Deus da verdade. Essa que é a grande verdade, tem sido ingrato para com Deus. Deus tem suprido as necessidades, Deus tem segurado a sua mão, e as pessoas não têm reconhecido. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio no mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, portanto, são indesculpáveis. Não há desculpa para te dizer que não sabia. Não haverá desculpa hoje, não haverá desculpa no último dia, de que não teve oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus Criador, e de se pôr a serviço desse Deus. Não há desculpa para ninguém é indesculpável. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, seguindo o conselho de homens, da razão, do coração de gente que está afastada de Deus, que não tem comunhão com Deus, porque é assim desde o início. Homens desafeiçoados que têm rejeitado o Evangelho, que têm rejeitado Jesus, homens que têm sido sábios aos seus próprios olhos, homens que não se deixam ensinar, feito Nabal. Ninguém podia falar com Nabal, porque Nabal tinha sempre razão. Nabal era o dono da verdade, não se deixava ensinar o coração. Você conhece alguém assim? Orgulhosos, sábio aos seus próprios olhos.
cada um com a sua própria verdade, e continuam nessa trajetória alienados de Deus, afastados de Deus, longe de Deus, servindo a si mesmo, servindo aos desejos e às suas vontades, a vontade do seu próprio ventre. Não há preocupação com a sua vida espiritual, não há preocupação se existe um Deus verdadeiro, qual é a vontade de Deus, qual de fato é a vontade de Deus. Não há essa preocupação. A preocupação é de fazer a sua própria vontade. São ímpios, impiedosos, sem Deus, desprezam a pessoa de Deus, assim como Nabal, são chamados homens de Belial, homens impiedosos, cruéis. E por que de tudo isso? E por que a humanidade é assim? Isso é assim de longa data. Isso assim desde a criação do mundo. Isso foi assim porque Deus, Ele fez tão bem. Ele cuidou, Ele criou um lugar maravilhoso, que era um jardim, onde o homem podia estar ali desfrutando de todas as bênçãos. Desfrutava também da comunhão com Deus. O Senhor vinha no final da tarde, ao entardecer, conversar com o homem. E permitiu o homem que se servisse daquele jardim maravilhoso. Um lugar de descanso, um lugar que da nossa pobre mente, talvez não possa nem mesmo fazer a ideia mais apropriada do que viria a ser aquele lugar. E Deus tão somente pediu, depois de tanta bênção, depois de tanta graça, depois de tanta maravilha, Deus pediu tão somente que o homem fosse obediente a Ele, que o homem continuasse na sua presença e que fosse obediente. E o homem não foi capaz, o homem desobedeceu, e por conta disso, a sentença foi decretada, porque Deus já havia dito: se você não me obedecer, se você tomar daquilo que eu lhe vedei, se você comer daquele fruto, certamente morrerás. E foi exatamente isso que o homem fez, desobedeceu. E a sentença, meus irmãos, a sentença foi decretada ali, naquele lugar. O justo juiz decretou a morte de toda a humanidade. E esse castigo de morte tem sido transmitido a todos os seres humanos, desde Adão e Eva. E a culpa de Adão e Eva, ela foi nos imputada, porque eles eram nossos representantes. Por herança nós herdamos a morte, e por imputação a culpa de Adão e Eva. A sentença já foi decretada, a morte eterna, afastamento de Deus, não há possível mais. Agora nós somos contaminados com o pecado. No último dia, essa sentença será executada cabalmente e finalmente. Deus já declarou a sentença: morte. O estado da humanidade é esse. Está morto. Todos os homens e mulheres estão mortos. Mortos espiritualmente. Todos, porque todos pecaram. Em Adão e Eva, todos pecaram. Não há nenhum justo sequer. É uma ofensa enorme contra Deus, que fez tanto bem, mas o homem não pôde se manter reto e pecou. Por isso, essa ofensa contra Deus deve ser punida, e Deus já decretou a sentença. É a sentença de morte. Abigail, ela é a mediadora eficaz do conflito para salvar a casa de Nabal. Ela foi levantada como mediadora. Ela foi ali aquela que ia fazer a mediação entre a casa de Nabal e Davi, que havia decretado a sentença, que a casa de Nabal ia ser totalmente exterminada. Mas ela ali se colocou como mediadora. Ela não falou nada para Nabal. E aí então alguém poderia dizer assim: mas, puxa vida, naquele tempo ela não falou nada para Nabal, mas Abigail era uma mulher virtuosa, assim como diz a Bíblia,
que aquela mulher que teme ao Senhor é uma mulher virtuosa, e ela entendeu que Nabal era um homem incorreto, Nabal era um homem, era filho de Belial, era cruel, ele não ouvia ninguém, e se ela não tomasse ali à frente naquele momento, toda a casa de Nabal seria exterminada, e por isso então ela não contou nada para o seu marido. Ela sabia que Davi haveria de reinar em Israel, era o próximo rei, ele tinha toda a autoridade, e ela sabia disso. Nesse caso, meus irmãos, é melhor então você estar do lado de Deus e fazer aquilo que é melhor, e ela fez aquilo que era melhor, ela entendeu, ela era uma mulher que tinha discernimento, era uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que então foi ali e se colocou entre Davi e a casa de Nabal, intercedeu pela sua casa, se fez a mediadora desse conflito, alguém sem nenhuma influência, alguém que era desprezada, uma mulher, ela assume a culpa, nós vimos lá que ela assumiu a culpa, caia sobre mim a culpa da casa de Nabal, corajosa, uma mulher que se oferece, toma o lugar daquele que é culpado, se oferece no lugar para que a casa de Nabal fosse salva, corajosa, ousada, uma mulher virtuosa, uma mulher temente ao Senhor. E aí então ela oferece também uma oferta ali para aplacar a ira de Davi. Meu Senhor, eu trouxe aqui a oferta para que os seus homens possam ter suprimentos. Vocês viram quantas coisas maravilhosas que ela levou? Eu fico pensando naquele cesto repleto de coisas boas, de coisas, pastas de figo, passas e outras iguarias ali daquela região. Davi aceitou o presente. A ira de Davi foi aplacada e a casa de Nabal, ela foi preservada por causa dessa mulher que era desprezada, por causa de uma mulher temente ao Senhor, por causa de uma mulher corajosa, de uma mulher que se ofereceu ali para que a culpa caísse sobre ela, para livrar a casa de Nabal. Deus é misericordioso e perdoa a humanidade em Cristo. Deus é misericordioso e perdoa a humanidade em Cristo. Nabal estava numa grande enrascada. Ele estava diante de um enorme conflito. A humanidade está numa grande enrascada. A humanidade está num grande conflito com Deus, por conta daquilo que nós já conversamos. Então nós precisamos de um maior e melhor mediador do que Abigail, que resolva o problema da humanidade com Deus, a semelhança de Abigail, uma mulher que era desprezada, uma mulher que era uma mulher que naquele tempo então não tinha nenhum valor. O nosso mediador levantado era o mais desprezado de todos os homens. O mediador levantado era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Era um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, um homem como que os homens escondem o rosto, e era desprezado, e dele ninguém fazia caso. Abigail colocou a sua vida em risco de morte quando ela estava lá diante de Davi. Ela podia ser exterminada ali, só por ter se conduzido em palavras diante de um homem que já havia sido ungido rei. Ela se colocou em risco de morte ali. Mas esse mediador, o nosso mediador, aquele que foi levantado para mediar o conflito entre a humanidade, ele não se colocou em risco de morte, mas ele foi até o fim, e ele morreu por mim e por você, para que a justiça de Deus fosse cumprida, para que a grande ofensa da humanidade fosse resolvida. Abigail levou presentes para aplacar a ira de Davi. Abigail levou ali uma grande cesta, algo maravilhoso, e ofereceu como presente.
foi a oferta de Abigail para aplacar a ira de Davi. O nosso mediador ofereceu a si mesmo, ofereceu a sua própria vida, morrendo numa cruz ali, para pagamento da sua dívida, para que a sua ofensa fosse então esquecida. Sobre os seus ombros, sobre a vida desse nosso mediador, mais eficaz e mais poderoso, o castigo de Deus estava sobre a sua vida, o castigo que nos traz a paz. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos restaurados, a nossa amizade, fomos reconciliados com Deus, porque Deus aceitou a sua oferta, Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez na cruz por nossas vidas. Ele se ofereceu a si mesmo, e Deus se agradou do seu sacrifício, da oferta que Ele fez lá na cruz do Calvário, por toda a humanidade. Isso é graça, meus irmãos. E nós sabemos que Deus aceitou esse sacrifício por quê? Porque Ele vive, como nós cantamos aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Você pode se alegrar nisso? O seu coração se alegra nisso? O seu Jesus, o meu Jesus, aquele que você depositou a sua vida, não está morto, mas Ele está diante de Deus, intercedendo por nós todos os dias. Ele está vivo, Ele vive, e nós vamos nos encontrar com um Deus vivo lá no céu. Isso é a graça de Deus. É graça. Nós nem merecíamos. É um presente merecido que nós recebemos de Jesus. E isso é de graça para toda a humanidade. E agora então, mas como? Sim, para todos aqueles que de fato se arrependem dos seus pecados, que têm certeza que está em inimizade com Deus, e que sabe que precisa se arrepender dos seus pecados, e que precisa crer em Jesus Cristo, naquele sacrifício que Ele fez na cruz. Para todos esses são aqueles que são reconciliados, esses são aqueles que podem levantar as suas mãos ao céu e dizer: meu Deus vive, Jesus vive, Ele é o meu intercessor, Ele é quem resolveu o meu conflito com Deus, porque eu me arrependi dos meus pecados, eu tinha uma ofensa contra Deus, mas Ele resolveu, foi Ele que resolveu, não eu, mas Ele, que foi lá e intercedeu por mim diante de Deus. E eu creio nisso, porque Ele se ofereceu, Ele foi a oferta no meu lugar. A morte estava decretada para mim, mas Ele morreu no meu lugar. Essa foi a oferta. E hoje eu acredito, e hoje a minha vida está salva, está segura no meu Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. E esse crer é uma entrega total, a independência total em Jesus Cristo. É a sua vida completamente dominada pelo Senhor. Se você é assim, meu irmão, se você tem isso por certo na sua vida, então você pode cantar alegremente aqui: o meu Jesus vive, vive para a glória de Deus. E nós aguardamos aquele dia no qual Ele retornará e a sentença de Deus haverá de ser cumprida na terra. E aqueles que não deram com Jesus serão exterminados, serão lançados no lago do fogo, junto com o diabo e seus anjos. E aqueles que se encontraram com Jesus, aqueles que têm por certo que Ele é o seu mediador, eles serão separados e serão levados para o céu. E lá viverão eternamente na presença de Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por essas verdades. Todas essas verdades. Não é a verdade desse pregador miserável e pecador que carece de Jesus Cristo. Não é a verdade que eu estou falando para vocês. Não é a minha verdade. Essa verdade é a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Da palavra de Deus que Deus deixou para que o homem pudesse se orientar e pudesse viver por ela. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que sair da boca de Deus. Então que você e eu, nós nos acheguemos nessa palavra e vivemos por ela, vamos viver por ela, vamos ter esperança,
de vida eterna, vamos ter alegria e certeza da salvação que há em Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe todos os que estão nessa noite aqui, e que Deus continue falando e aplicando essa maravilhosa e verdadeira história que se conta, que está registrado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E o Espírito Santo possa então continuar trabalhando na vida de cada irmão e na minha vida também, para a glória do nosso Deus. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.